Primeiro, eu queria agradecer a atenção de vocês, estar participando desse webinar. Vou apresentar rapidamente a agenda do nosso webinar. Vou apresentar rapidamente a Automedia, alguns fundamentos conceituais que estão relacionados ao software, apresentar a aplicação, a interface web da aplicação, falar rapidamente sobre plataforma e requisitos. Me apresentando, meu nome é Márcio Ferreira, eu sou responsável por estratégia de produto e relacionamento com grandes clientes da Automedia. Gostaria de informar também que essa apresentação está disponível nesse endereço que vocês estão vendo aí, em formato PDF, e ela poderá ser enviada também via e-mail se vocês desejarem. Vou aproveitar também e informar dois webinars que a gente vai ter durante as próximas semanas. O próximo trata sobre desbloqueio de senhas e administração de usuários no AD, de uma forma automática, usando os recursos do Automedia. E no dia 19 de dezembro nós vamos fazer uma apresentação com uma prévia da versão 6, focando no nosso grande desafio de implementação, que foi trazer uma interface para visualização do CMDB na interface web. As duas URLs estão disponíveis para vocês fazerem as inscrições, se desejar. Vou começar a apresentação propriamente dito, então. A Automedia é uma empresa brasileira de desenvolvimento de softwares, fundada em 1992. Nosso foco é o mercado de service desks e centrais de serviços compartilhados, ou seja, a gente é especializado em registrar solicitações internas e fazer o call tracking disso. Em 2011, a Automedia foi considerada a empresa brasileira que tem o maior market share entre as ferramentas de Service Desk, segundo uma pesquisa da HDI. Atualmente, os clientes da Automedia, a gente tem uma retenção média de clientes em torno de 6 anos, isso é bastante acima da média. O Gartner menciona algo em torno de 2 anos e meio para a ferramenta de market share de Service Management. E nossa taxa de crescimento nos últimos anos aí tem sido na faixa de 25% a 30% ao ano. Menciono algumas coisas, alguns clientes que usam o Automedia atualmente. Nossos clientes são grandes empresas nacionais e multinacionais na área de varejo, papel e celulose, construção civil, telecom, serviços, indústrias químicas, alimentos e assim por diante. Eu diria que 50% desses clientes hoje usam o Automedia tanto para aplicações de Service Management em TI, quanto em centrais de serviços compartilhados, usando nossas ferramentas de workflow e formulários para gerenciar processos fora do mundo de TI, como em RH, finanças, e assim por diante. Nossos produtos são produtos extremamente fáceis de utilizar. Vou mencionar algumas características funcionais na sequência. Extremamente integráveis, a gente em muitas situações está usando informações provenientes do AD, outros bancos do RH, provenientes de inventário, outras fontes de inventário, e assim por diante. Uma outra questão que sempre foi levada com uma seriedade muito grande dentro da Automedia é a questão da acessibilidade. Acessibilidade, eu digo, no sentido mais amplo da palavra, desde a possibilidade de você fazer exportação para Excel, até o nosso mecanismo de licença que permite que você tenha toda uma corporação usando o Automedia para fazer os seus registros e solicitações em um custo compatível. E outras duas questões que foram sempre tratadas pela Automedia foram escalabilidade e performance, ou seja, a gente tem
dentro daquele cliente, dentro daquela relação de clientes, existem usuários com 1.000 até 20, 30 mil solicitantes, usando a aplicação em ambientes bastante distribuídos, às vezes usando a ponta onde faz a solicitação é uma situação onde existe um link relativamente lento, por exemplo, uma obra de uma grande construtora. Para isso, a gente desenvolveu a arquitetura do produto para que a gente pudesse ter a melhor usabilidade possível. Alguns recursos funcionais. Então, basicamente, o nosso negócio é o acompanhamento do atendimento, um histórico bastante detalhado, né? Isso fica bastante claro nos slides na sequência. Uma interface web para acompanhamento do cliente, um mecanismo de workflow que dá suporte a toda essa interface, a todo esse acompanhamento, né? Então, esse mecanismo ele é responsável por mecanismos de aprovação, escalamento, notificações, que podem ser enviadas via pop-up no próprio software, podem ser enviadas via e-mail ou até mesmo via SMS. Né? Uma interface de autosserviço, essa é um foco muito forte da Automedia nos últimos anos, fazer uma interface intuitiva que permita os próprios solicitantes abrirem suas solicitações sem obrigatoriamente ter que usar um telefone. E a possibilidade de você definir SLAs de uma maneira flexível, com possibilidade de você definir calendários diferentes, com feriados locais e assim por diante. Só um parênteses que eu gostaria de fazer. A gente não consegue fazer uma sessão até interativa dentro do webinar, mas existe uma possibilidade de vocês colocarem algumas questões aí pela interface. Posso ter o prazer aí depois de responder essas questões individualmente e enviar para vocês via e-mail as respostas. Alguns outros recursos, voltando aos recursos funcionais, a gente tem também uma pesquisa de satisfação para avaliar o atendimento, a qualidade do atendimento, a possibilidade de você fazer chargeback. Chargeback é o retorno da cobrança definida por um volume de horas trabalhadas por técnico ou por solucionador dentro de cada solicitação. A possibilidade de você fazer diversas integrações, por exemplo, fazer integração do login via AD ou outras ferramentas de single sign-on. Em muitos pontos do software você pode fazer integrações com web services ou outras formas de conexão a dados corporativos, como DB-Links, e a outra ferramenta de integração com outras ferramentas de Service Desk, através de mecanismos de trocas de XMLs. Isso hoje é uma realidade entre os nossos grandes clientes e você pode integrar a sua aplicação com um provedor de serviços e fazer com que uma solicitação aberta dentro do seu Service Desk migre diretamente para outro software. Né? E o suporte a grandes corporações. Hoje a gente tem a ferramenta sendo usada em algumas grandes corporações, onde você tem diferenças de SLAs e workflows entre as várias empresas, e uma possibilidade de você também usar uma única base com 2 línguas ou 3 línguas. Hoje a Automedia é suportada em inglês e espanhol e suporta também fuso horários diferentes. Eu quero chamar de fuso horário diferente, chamo de fuso horário diferente, é a possibilidade de você abrir um chamado
no Peru, que tem uma diferença de fuso horário de 1 ou 2 horas, e quando ele é roteado aqui para um analista aqui no Brasil, ou seja, roteamento é a troca de responsabilidade sobre uma solicitação. Quando esse solucionador visualiza essa solicitação, o SLA é traduzido para o horário local, né? Isso é um diferencial muito forte na nossa ferramenta hoje. Se a gente pudesse olhar a estrutura das informações dentro do Automedia, eu poderia dizer que a gente tem um banco dividido em 4 grandes seções. A primeira, sendo que a primeira seção representa os clientes, a segunda os equipamentos, onde estão os ICs ou o CMDB. O terceiro é a estrutura do atendimento, ou seja, como o atendimento é provido para o cliente, definindo categorização de solicitações e assim por diante. E a quarta seção, que seria as solicitações propriamente dito. Olhando individualmente para cada uma dessas seções, a gente pode considerar que a primeira seção onde estão os funcionários e colaboradores, né, onde estão os nossos clientes internos, onde estão especificados os seus logins, e-mails, telefones, localidades, centros de custo, e estrutura hierárquica, ou seja, onde ele está alocado dentro da empresa e como é a relação dele entre chefes e centros de custo e unidades organizacionais. A gente também tem a representação da estrutura organizacional. Normalmente isso pode ser feito através de um sincronismo com o Active Directory, ou seja, eu trago as unidades organizacionais do Active Directory como diretorias e departamentos e seções, e cada usuário está alocado a uma dessas diretorias. Tenho associação com centros de custos, né? Então, essa informação ela é fundamental para os processos de chargeback e rateios. E aí a gente passa para a segunda seção, onde a gente tem um cadastro de equipamentos ou itens de configuração, uma relação flexível entre os itens de configuração. Eu posso usar essa tabela como um inventário de hardware e software através de uma construção manual ou através da integração com outras ferramentas de coleta, né? Ou a própria ferramenta de coleta do Automedia, que hoje está disponível em plataforma Windows. Além das informações coletadas automaticamente, o Automedia te permite incluir informações complementares, como nota fiscal, vencimento de garantia e assim por diante. Isso nos coloca numa situação onde o Automedia passa a ser um complemento muito interessante para outras ferramentas de inventário que fazem simplesmente a coleta automática, porque muitas delas nos permitem fazer o complemento dessas informações, por exemplo, associar uma nota fiscal ou um período de vencimento de garantia a um equipamento ou um desktop coletado automaticamente. Lembrando que os itens de configuração também estão relacionados a centros de custo e unidades organizacionais. Então, você consegue também, dentro do Automedia, visualizar como está a distribuição de equipamentos entre centros de custos ou entre unidades organizacionais, diretorias, departamentos e seções da sua empresa. A terceira seção é onde a gente tem a estrutura do atendimento. Eu tenho um cadastro de técnicos, atendentes e analistas com caixas individuais de solicitações, onde eu estabeleço direitos de acesso individualmente ou através de perfis. O que eu quero dizer com isso é que eu posso atribuir o direito ou a operação de abrir um chamado para um determinado analista individualmente ou para todos os analistas do grupo Helpdesk. Eu faço isso de uma maneira bastante detalhada, com uma relação muito grande de direitos que você pode fazer em cada ponto do software, né? Inclusive a visualização de estatísticas e relatórios.
Também estabeleço grupos solucionadores, que na verdade são equipes que trabalham colaborativamente para atender uma determinada área, por exemplo, suporte à rede, suporte a SAP, suporte a aplicações, né? Eu estabeleço caixas coletivas de solicitações, isso é um ponto interessante para definições de workflows, onde eu posso fazer com que as solicitações sejam direcionadas para grupos e não para analistas individualmente. Estabeleço categorização das solicitações, essa categorização em até 4 níveis, né? Então eu posso fazer uma solicitação de substituição de toners de impressora, categorizando essa solicitação como hardware, dentro de hardware subcategorizo como impressora, manutenção e troca de toner. Então, cada solicitação recebe uma classificação em até 4 níveis. A essa categorização estão definidas estão relacionados os SLAs, a segurança, ou seja, onde eu defino quem enxerga o quê, bem, e o workflow, ou seja, a partir da hora que uma solicitação foi aberta com essa classificação, o que o software faz com ela para garantir que o atendimento seja imediato, ou seja, é possível, por exemplo, já transferi-la para um grupo de solucionador automaticamente, ou eu já preciso fazer uma notificação assim que essa notificação, que essa solicitação for aberta, e assim por diante. E também estabeleço, como eu tinha mencionado anteriormente, calendários locais, feriados, onde eu estabeleço também prazos e horários de atendimento, onde estão relacionados os SLA, que acabam definindo a composição de SLAs pela categorização e mais prazos e horários de atendimento e calendários locais, né? E a quarta seção, que é a principal seção do Automedia, onde eu tenho as solicitações. A Automedia adota uma abordagem onde todos os registros dos processos ITIL são tratados como solicitações únicas, né? E em função da categorização ou do tipo, ou como eu preenchi essa solicitação, ela é considerada um incidente, um problema, uma mudança ou uma solicitação de serviço. Então, para a gente, solicitação é tudo que se refere tudo que se refere aos serviços que a TI ou a área solucionadora presta para atender aos clientes internos, né? Então, nessa seção de solicitações, a gente tem um histórico muito detalhado de cada uma das solicitações abertas, né? Evidentemente, as solicitações têm identificador único, são submetidos a algumas restrições de segurança. Então, apenas alguns analistas podem enxergar algumas solicitações e os solicitantes, ou apenas os solicitantes, os seus chefes, podem enxergar essas solicitações, né? Então, registradas nelas todas as atividades que foram feitas para atender essa solicitação. Então, eu tenho quem fez, a hora que fez, a descrição da solicitação, e isso permite o acompanhamento das solicitações pelo usuário final, né? Então, como eu tinha mencionado na questão do autosserviço, uma questão que é bastante comum no Automedia é permitir que o próprio solicitante enxergue ou visualize como está o atendimento da sua solicitação, o que já foi feito para atendê-la, e onde está o status, e onde está quem é o responsável natural por ela, né? E dentro dessas solicitações, dentro desse tracking, eu também tenho um detalhamento de todos os eventos que eventualmente aconteceram dentro dessa solicitação. Então, por exemplo, as mudanças de status, as aprovações e reprovações, os roteamentos entre grupos e analistas e o registro de comentários dos clientes. Então, eu tenho um repositório único de todo o relacionamento do cliente com o atendimento numa única solicitação. Eu menciono aqui roteamento. Roteamento, conceitualmente, dentro do Automedia, é a troca de responsabilidade entre dois analistas ou
dois grupos. E ele também é usado, o histórico das solicitações também é usado como apontamento de horas e é a base de informações para cobrança ou para o billing, o chargeback, assim como for. Então, imagine que uma solicitação foi aberta e assim que foi aberta, ela passou a ser atendida pelo grupo azul. E na sequência ela então passou para ser atendida pelo grupo vermelho e então pelo grupo amarelo, né? Então eu tenho um registro de todos esses roteamentos dentro dessa solicitação. Essa linha do tempo aqui mostra o que foi feito para atender uma solicitação, né? Eu estou tentando colocar graficamente todos os elementos que estão registrados dentro de uma única solicitação dentro do Automedia. Lembrando, essa solicitação pode ser um atendimento a um incidente, a execução de uma change, ou simplesmente atendimento a uma solicitação de serviço. Então, eu tenho aqui uma solicitação que foi atendida por 3 grupos diferentes, tenho o registro do horário de cada roteamento, né? E tenho aqui o registro da abertura e do fechamento. Então, eu posso imaginar que o cliente que foi atendido que abriu essa solicitação, aguardou de terça-feira às 10 horas até quarta-feira às 16 horas. Né? Então, se pensarmos em termos corridos, isso seriam 30 horas, só que você tem que lembrar que aqui no meio do tempo, você pode ter uma noite, você pode ter um período de aprovação onde o usuário ficou aguardando. Então, sobre um ponto de vista de SLA, o usuário aguardou 30 horas, menos essas horas onde, digamos assim, o relógio parou. Né? Tudo que você está vendo aí, tanto as paradas de relógio simbolizadas por essas tarjas cinza, quanto os roteamentos e a abertura e o fechamento estão registrados dentro do nosso registro da solicitação. Né? Adicionalmente, uma outra informação que a gente tem dentro desse registro é que a equipe azul ela não trabalhou diretamente para todo esse tempo para atender a solicitação. Então, ela pode ter trabalhado aqui alguns minutos aqui, a equipe vermelha trabalhou mais um tanto e a equipe amarela trabalhou mais 2 outros tantos. Ou seja, eu tenho na linha de baixo, projetando na linha de baixo, eu tenho o tempo que foi efetivamente apontado ou gasto para atender essa solicitação. Ou seja, sob um ponto de vista de SLA, eu tenho isso que está projetado na linha de cima. Né? E sob um ponto de vista de esforço, de cobrança, billing, ou apontamentos dentro de cada área, eu tenho aquilo que está projetado na linha de baixo. Né? Que, por exemplo, se a equipe azul aqui trabalhou 45 minutos, a equipe vermelha trabalhou 10 mais 15 e a equipe amarela trabalhou 20 mais 25. O billing de uma maneira simplificada, o billing dessa solicitação seria 0,75 ou 45 minutos vezes o custo homem hora da equipe azul, mais 25 minutos do custo homem hora da equipe vermelha e mais 45 minutos também, 0,75, custo homem hora da equipe amarela. Né? Ou seja, não são as 30 horas menos o tempo parado. Ok? Só para finalizar sobre essa visão, absolutamente todos os pontos que você enxerga aqui dentro dessa figura estão registrados dentro do histórico de uma solicitação dentro do Automedia. Roteamentos, apontamentos, trocas de status e paradas de relógio. Uma outra questão conceitual que é importante colocar é que uma solicitação, em geral, ela está associada aí a um equipamento, a um usuário, está associada a uma descrição, uma categorização,
e ela tem um histórico de atendimento onde estabelecido, fica estabelecido muito claro quem fez, o que fez, quanto tempo demorou para atender aquela solicitação. Né? Ou seja, naquela figurinha anterior, as ações representam aqueles quadradinhos dentro do atendimento, onde eu apontei lá 45 minutos, 10 ou 20, e assim por diante. Ou seja, eu tenho um histórico bastante claro de quem fez o que para atender essa solicitação. Né? Isso é bastante interessante para uma solicitação longa, onde tem diversas equipes envolvidas, porque a partir da hora que uma solicitação chega para ser atendido pelo quarto ou quinto solucionador que está envolvido no atendimento, ele consegue visualizar rapidamente tudo que foi feito, todas as interações, aprovações e reprovações que tiveram no histórico dessa solicitação. Assim como o cliente, quando visualiza a sua solicitação, essa sua solicitação no web, ele consegue visualizar toda a atividade que já foi feita pelo atendimento. Né? E, adicionalmente, a gente tem a possibilidade de fazer com que uma solicitação dispare outras solicitações em cascata, que conceitualmente a gente chama de chamados pai-filho. O que significa? Um exemplo disso seria uma solicitação de acesso a sistemas corporativos. Eu vou mostrar isso na prática em um exemplo na interface web. Pode disparar algumas solicitações em cascata. Por exemplo, uma solicitação de acesso a sistemas pode incluir a solicitação de acesso ao ERP ou ao portal, e cada solicitação é atendida individualmente com o seu SLA independente por equipes completamente separadas. Um outro exemplo seria a instalação de um desktop, onde a solicitação de instalação do desktop requer, por exemplo, a validação do ponto de rede e a validação do ponto de elétrica ali no local de trabalho do solicitante. Então, as diversas equipes vão estar envolvidas de uma maneira única, com uma solicitação única, e não obrigatoriamente precisam saber que estão dentro de um contexto maior para atender aquela solicitação. Um terceiro conceito importante são os processos de aprovação. Né? Então, um exemplo de aprovação seria o cliente fazendo uma solicitação de acesso ao ERP. Eventualmente, essa solicitação pode requerer aprovação gerencial imediata do chefe dele. E, em função dessa aprovação, eu posso pedir para passar por uma análise funcional, e essa análise funcional, então, exigir uma aprovação por um analista funcional daquele módulo, até que a solicitação é atendida pela concessão, pela área de segurança lógica para fazer a concessão do acesso. Interessante notar que essa solicitação, a partir da hora que ela é aberta, todo esse fluxo de aprovação ela é feita de uma maneira automática, e a área de segurança lógica ela só recebe a solicitação depois de todas as devidas aprovações. Ou seja, a gente tem um ganho considerável no processo do atendimento. Vou interromper a apresentação conceitual e vou colocar uma visão rápida sobre o software, sobre a interface web, para a gente consolidar algumas informações e para que a gente possa entender quais são os próximos pontos dessa seção de fundamentos conceituais, ok?
minutinho, estou fazendo a abertura do software no web. Ok, que vocês estão enxergando aí a tela de acesso do Automedia. A gente está rodando, eu estou aqui rodando o Automedia localmente na minha máquina, ou seja, a gente está rodando usando aqui um SQL Server e um servidor web. Por isso que vocês podem ver aqui a URL aí, localhost Automedia, né? Mas eu vou fazer basicamente um acesso aqui à aplicação, vou logar na aplicação agora aqui como administrador, né? Para que eu possa ter todas as visões relacionadas à aplicação. Okay? Então, estou logado como administrador, e como administrador eu tenho a visão, tanto a visão do solucionador, quanto a visão do solicitante, né? O que eu quero dizer aqui? Que quando eu seleciono aqui meus chamados, todos esses chamados que vocês veem aqui, na verdade, são os chamados que eu abri como solicitantes para uma determinada área. Por exemplo, uma solicitação de troca de toner, que foi aberta nessa data, está com esse determinado status e assim por diante, né? Então, eu sou o solicitante dessas solicitações aqui. Nessa outra visão, clicando em minhas tarefas, o que eu vejo são todas as solicitações que eu devo atender ou os meus subordinados devem atender, né? Ou seja, eu visualizo aqui todas as solicitações que estão comigo ou com a equipe que trabalha comigo, né? Se você visualizar aqui, eu tenho alguns indicadores diretamente sobre o tempo de resposta e o tempo de resolução diretamente na interface, o que me ajuda a gerenciar quais as solicitações que eu devo atender primeiro, né? Aquelas que estão com prazo de tempo, com o tempo estourando, ou com prazo estourando, ou aquelas que têm maior prioridade, né? Tem uma visão bastante resumida aqui também de todas as solicitações que estão com determinado status ou com determinada prioridade. O Automedia tem, voltando àquela questão de privilegiar a performance em redes, eu tenho uma série de tooltips aqui, onde eu posicionando o nome, o cursor aqui, o apontador do mouse aqui sobre um nome, eu visualizo os dados desse solicitante, ou se eu posicionar aqui em cima desse formulário, eu vejo todos os dados que foram preenchidos para aquela solicitação. Ou seja, eu posso navegar dentro dessa lista, obtendo uma série de informações que estão dentro dos registros efetivamente, né? Uma outra questão que facilita muito a navegação é a possibilidade de eu dei um duplo clique aqui numa solicitação, e essa solicitação é aberta sem que as outras listas sejam fechadas, né? Então, eu posso visualizar a minha lista, posso visualizar esse chamado que está sendo atendido, assim como eu também posso vir aqui, pegar uma solicitação que eu fiz a solicitação como solicitante, e também abrir a visão do solicitante aqui, né? Então, nessa tela aqui, nessa interface web, você vê que você pode ver que aqui eu estou enxergando os chamados que eu abri como solicitante, como solucionador, o que eu estou atendendo e aquilo que eu pedi, né? Então, toda a navegação do produto, ela requer pouco preparo técnico, pouco treinamento, né? Uma interface bastante intuitiva, bastante concisa, simplificada, ou seja, aqui
se você olhar no painel de minhas tarefas, aqui estão todas as solicitações, tanto incidentes, requisições de serviços e tarefas, né? Está aqui na coluna tipo, eu acho que agora está visível para vocês, né? E também, então, eu também tenho a possibilidade de estar atendendo enquanto eu visualizo o histórico das solicitações. Tá? Uma outra questão que está relacionada, está bem relacionada àqueles fundamentos, é a interface de solicitação de serviços, né? Então, eu voltei aqui para a visualização de meus chamados, e a partir da hora que eu faço uma solicitação de novo registro, ou nova solicitação aqui, eu tenho aqui um catálogo de serviços, digamos assim, né, bastante direcionado para aquele usuário que está logado na aplicação. Então, essa relação de itens, ela é direcionada e filtrada em função do perfil do solicitante. Então, eu, como admin, estou vendo todas as solicitações que estão disponíveis, mas eu não, obrigatoriamente, não precisaria disponibilizar a solicitação de acesso ao CRM para o pessoal de produção, ou também não precisaria solicitar acesso a um sistema de suporte ao chão de fábrica para o pessoal da tesouraria. Então, esse filtro desse catálogo, ele é definido em função da unidade organizacional e, inclusive, em função da localização física do solicitante ou até mesmo de um grau de poder que ele tem dentro da empresa. Então, eu não preciso disponibilizar aqui solicitação de um notebook para aqueles que não têm poder para fazer esse tipo de solicitação, né? Esse catálogo, ele é bastante interativo, então eu posso ir navegando nessas solicitações, conforme eu vou navegando, ele vai me mostrando todos os formulários, o formulário que está acessível a cada uma dessas solicitações, a esse perfil esse modelo de solicitação que está selecionado, né? Escondi aqui o botão da direita, só para a gente poder navegar com uma certa facilidade. Então, aqui, apesar dessa solicitação ter uma classificação, por exemplo, hardware, insumo para impressora, etc. e tal, eu posso associar essa solicitação um formulário bastante amigável, bastante flexível, onde o solicitante pode ser dirigido aqui a preencher a solicitação com dados complementares àquela complementação, aquela categorização, de uma maneira bastante simples e intuitiva. Então, se eu quero se eu estou fazendo aqui uma solicitação de insumo de impressora, eu já tenho aqui uma foto de qual é o modelo de impressora, e se eu tenho aqui as opções específicas, se ele quer papel, toner, cartucho de tinta e assim por diante, né? E assim, então, esse formulário, na verdade, esse formulário ele é totalmente configurável, ele não requer absolutamente nenhuma linha de codificação Java, ASP, ou seja, o que for, e ele pode ser bastante dirigido com a possibilidade de você definir regras em função de como ele está sendo preenchido. Então, aqui eu mudei de um perfil de um formulário de solicitação de insumo para impressora para uma solicitação de acesso a sistemas corporativos. Foi aquele exemplo que eu dei que uma solicitação pode disparar algumas solicitações em cascata, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma solicitação de acesso a sistemas, que eu tenho aqui um módulo do CRM, o portal, o ERP ou outro mídia, né? Quando eu clico em portal, eu tenho uma certa inteligência que está por trás desse formulário, que me permite definir ou solicitar para o cliente o preenchimento de quais solicitações, quais são os módulos do ERP que ele deseja acesso. Isso também posso fazer para o CRM e assim por diante. Então, eu tenho um comportamento, digamos assim, inteligente que pode me direcionar. Eu posso construir formulários bastante dirigidos e que, inclusive, orientem o próprio atendimento, né? Um certo conhecimento embutido dentro desse formulário e dirigir esse formulário para que
ele possa ser atendido diretamente por um ou mais grupos solucionadores. Então, vou retomar um pouquinho aquela questão conceitual que eu tinha parado. Que eu tinha parado exatamente na questão dos formulários, né? Então, os formulários configuráveis. Ok, só estava esperando o refresh da visualização para vocês. Então, eu tenho essa possibilidade de definir formulários configuráveis que complementam a classificação e a descrição, né? Isso dá também a possibilidade de você definir regras dinâmicas para preenchimento desse formulário, como eu mencionei lá na questão do preenchimento da solicitação de acesso, né? E eu também posso fazer com que esses formulários eles sejam integráveis através de uma troca de informações com outros softwares. Por exemplo, eu posso pegar uma lista de colaboradores de uma outra aplicação e fazer com que essa lista seja parte do nosso formulário, né? Fazendo só um parênteses, esse formulário, e como todas as outras informações que estão registradas numa determinada solicitação, eles têm uma estruturação bastante inteligente. O que eu quero dizer com isso quando você preenche um formulário, isso não é colocado como uma série de texto dentro da aplicação. Ele é colocado de uma maneira estruturada e você consegue fazer queries para saber, por exemplo, quantos foram os solicitantes que preencheram um formulário pedindo solicitação de acesso ao RP, né? Por que eu estou mencionando isso? Porque eu vejo muitas aplicações colocando isso como um campo texto, onde tudo vai sendo colocado como informação atrás da outra. Essa estruturação ela é fundamental para que você faça com que esses formulários sejam chaves do workflow e sejam objetos de estatística. Ou seja, quando eu quero fazer uma query de quantas pessoas solicitaram acesso a um sistema ou ao outro, eu faço uma query bastante otimizada dentro do banco. Isso nos garante uma performance muito boa para a aplicação de um modo geral, e não simplesmente para aquela query. Estou vendo que tem algumas questões, estão aparecendo algumas questões, eu não consigo respondê-las todas agora, mas eu me comprometo a respondê-las e enviar para e-mail os e-mails para cada um de vocês. Uma outra questão que é um mecanismo bastante importante, eu acho que foge um pouquinho da questão da demonstração, mas vale a pena mencionar aqui, é um mecanismo que existe dentro do Automedia, que governa todo o mecanismo de notificação e toda... Me perdoem. Governa todo o mecanismo de notificação e o workflow, né? Na verdade, é um grande coração do Automedia, é chamado de monitor, e o que ele faz é validar condições e, em função dessas condições, tomar algumas ações. Isso faz com que o nosso mecanismo seja relativamente simples de se implementar. Ou seja, para você construir um workflow dentro do Automedia, você não tem desenvolvimento, você basicamente tem configurações de condições e ações dentro do monitor, né? Então, o conceito básico são os eventos que atuam sobre solicitações em função de condições, faz um monitoramento das solicitações que estejam abertas e as que foram fechadas recentemente, e toma
ações em função de algumas condições, por exemplo, algumas regras adicionais, por exemplo, ele só aplica esse evento em função da categoria, da base, de quanto tempo faz que ele foi aberto ou foi roteado, e permite que você construa ações, ou seja, ele tome ações de notificar, ou rotear, ou trocar o status de uma determinada solicitação, ou abrir solicitações filho. Então, a construção daquele mecanismo que eu mencionei da solicitação de acesso, basicamente o que a gente valida são condições sobre o formulário, em função do usuário ter preenchido ou não a checkbox do ERB, ele abre um chamado filho e roteia para o grupo de atendimento específico, né? E ele te permite também fazer encadeamento de eventos, né? E onde você determina os workflows da aplicação. Bom, a gente está no caminho do encerramento. Eu queria mencionar algumas questões com relação à interface. Deixa eu abrir aqui para a gente fechar, para a gente visualizar a interface web. Ok. Eu voltei para a interface web para a gente finalizar a apresentação da interface da aplicação. Voltando naquela questão de uma interface consolidada, eu tinha focado muito no atendimento, né? Aqui, na verdade, eu também visualizo todas as notificações que estão de chamados que foram abertos, estão com prazo estourando e assim por diante, né? Eu visualizo também aqui toda a parte gerencial da aplicação, né? Então, para deixar a visão um pouquinho mais clara aqui, eu vou fechar um pouquinho. Então, eu cliquei aqui sobre gráficos, né? E aqui, dentro da própria aplicação do Automedia, todas as métricas já estão aqui, né? Então, se você visualizar aqui nessa árvorezinha que tem aqui do lado, eu tenho todas as métricas, e aqui estão, por exemplo, estatísticas sobre volumetria de chamados, performance e assim por diante, né? Assim como eu também tenho métricas sobre inventário, pesquisas de satisfação e o próprio informações do billing, né? Então, a gente tem uma interface muito fácil para gerar as estatísticas, né? Então, eu arrastei aqui, acho que na visualização de vocês aparece um pouquinho mais lento, mas eu arrastei aqui uma solicitação, uma visualização de chamados abertos por data, né, por dia, preenchi aqui um determinado período, e ele gerou aqui para mim a métrica de quantos chamados eu abri dia a dia entre 1 e 30 de 7 de 2008. Essa mesma análise eu posso fazer, por exemplo, sobre um ponto de vista de origem ou perfil da solicitação, né? Então, o que eu estou pedindo aqui, na verdade, é uma estatística sobre chamados por categoria, né? Então, ele gerou para mim aqui que eu tive 1.258 chamados de infraestrutura, 433 chamados de software, 775 solicitações de software, 433 de software, 775 de hardware, 433 de hardware, 775 de software e 556 de sistemas corporativos, né? Então, aqui estão solicitações de acesso, solicitações incidentes e assim por diante. Se eu clicar aqui em cima de uma das fatias, eu tenho o drill down de todas as solicitações por software, né? E eu posso fazendo o drill down recursivamente até
o quarto nível. E eu também tenho uma série de outras métricas, por exemplo, por unidade organizacional, por atividade dos analistas, análise de prazo, tenho performance do atendimento, por exemplo, né? Então, eu vou pegar se você analisar aqui nesse primeiro gráfico aqui de chamados abertos versus fechados por dia, você vai ver que o azulzinho é aberto, então eu estou sempre abrindo mais chamadas do que eu estou fechando. Então, se eu gerar o backlog desse período, né? Você vai ver que o meu backlog, um backlog meio desesperador, um backlog crescente, porque eu tenho sempre chamados abertos que ficam abertos para o dia seguinte, né? Ou seja, ou eu preciso aumentar a equipe ou eu preciso fazer uma força-tarefa para reduzir esse backlog. Okay? Bom, finalizando a questão da interface e fazendo uma revisão bem rápida aqui, o que a gente tem dentro dessa única interface web é a possibilidade de você visualizar todo o atendimento, seja ele como solucionador, seja ele como solicitante, né? Seja ele como solucionador aqui, ou seja ele como solicitante, desculpa, ao contrário, né? E também consigo visualizar as métricas em uma única interface. Ou seja, eu tenho uma interface web consolidada, compatível com absolutamente todos os browsers do mercado, onde eu consigo operar e gerenciar a aplicação de uma maneira bastante simplificada. Voltando à apresentação aqui, eu tenho essa apresentação, ela tem as cópias de tela que foram apresentadas nessa apresentação, para que vocês tenham tudo isso no PDF que vocês podem baixar ou podem receber via e-mail. Né? Então, eu tenho aqui o exemplo da caixa de entrada. Esperando um pouquinho o refresh das telas. Ok. Então, eu tenho aqui a visualização da caixa de entrada, do formulário que é oferecido para o solicitante, dirigindo o solicitante de uma maneira bastante intuitiva. O formulário tanto com uma visão gráfica quanto com uma visão de formulários. E as estatísticas que estão disponíveis como padrão da ferramenta. Para finalizar, basicamente usamos plataforma Microsoft, bancos de dados SQL ou Oracle. Nós somos suportados pelos principais browsers do mercado. Existe uma aplicação cliente para fazer a coleta do inventário e a administração do produto. Né? O produto é escrito também em plataforma Microsoft. Tem um front-end escrito em JavaScript, que é compatível realmente com a grande maioria dos browsers, por isso que a gente consegue ter esse framework nos permite ter uma interface muito mais amigável do que o padrão do mercado. Algumas aplicações foram escritas em C e C++, que tratam da coleta do inventário, e toda a parte de workflow está escrito em procedures nos dialetos SQL dos dois bancos Oracle e SQL. A gente tem integrações com Active Directory, outras informações de dados corporativos via Web Services ou através de DB-Links, e outras ferramentas de Service Desk através de trocas de XML sobre HTTP ou HTTPS.
Basicamente, eu reforço aqui agradecimento pela participação de vocês. Menciono normalmente os próximos webinars sobre desbloqueio de senha e sobre a visualização da CMDB na web, né? E me coloco à disposição e você pode contactar a Automedia nos mais diversos canais. Agradeço a atenção de vocês